Nesse vídeo eu quero te mostrar quais foram os meus erros nessa jornada desde 2006, os principais, claro, e o intuito é que você evite fazer o mesmo e possa alavancar os seus investimentos sem ter prejuízos. Fala pessoal, Daniel Souza, falando de finanças pessoais. Sou mestre em finanças e invisto desde 2006, quero compartilhar com você esse conhecimento, então já se inscreve no canal e ativa as notificações. E vamos falar sobre erros. É muito difícil a gente encontrar esse tipo de conteúdo na internet, tá? Normalmente o cara coloca lá o trade de sucesso, os acertos, a carteira exponencial e esquece de falar quais foram os erros e aquilo que poderia ter sido melhor. Então, eu falo muito tranquilamente isso, pessoal, porque até o Warren Buffett, com 91 anos, erra, né? Ele, em 2020, confessou que errou ao comprar companhias aéreas. Ele era sócio da Southwest Airlines, da American Airlines, e aí ele vendeu com prejuízo, enfim, e comete erros também. E se você ler o livro Bola de Neve, né, ele está até aqui, inclusive, aqui, ó, a Bola de Neve, ele conta que os vários erros que ele teve na caminhada dele também, tá? Na verdade, a Berkshire Hathaway nasceu de uma indústria falida de tecidos, de teares, enfim. E aí, eu quero entrar já nesse ponto, que eu cometi um erro muito parecido com ele, comprando Lelis Blanc, né, que é o código LLIS3. Lógico que nas devidas proporções aí, o negócio era parecido porque envolve a parte de vestuário, moda, enfim. Só que quando eu comprei lá em 2019, 2018, 2019, eu comprei por volta dos R$20 e o que aconteceu? Eu olhei para o valor patrimonial e era uma empresa que dava prejuízo, mas assim, ela estava muito descontada. Só que a questão é que o valor patrimonial é muito definido pelos estoques também. E a empresa estava com estoques altos e a avaliação desses estoques estavam feitos contabilmente de forma alta também. Só que aquilo, enfim, se for para vender, não conseguia vender. Então, assim, os estoques altos. E aí veio, né, tudo isso que a gente viu aí em 2020. Os shoppings fecharam, então a loja acabou mergulhando aí, né, na recuperação judicial e fez com que eu vendesse ali por volta dos R$5, R$6, tá? Então eu perdi ali mais ou menos por volta de R$7.000, tá? Nesse investimento. Então esse foi o primeiro que eu quis trazer. Quero te deixar por último aí um investimento que eu tenho certeza que você não conhece, tá? E para que você também se ligue com relação a isso. Bom, Lelis Blanc, esse é o case. Aprendizados, né? Não compre empresas que dê prejuízos constantes, tá? Que volta e meia dá prejuízo. Isso é complicado, tá? Não estou falando que você nunca deva fazer isso ou nunca deva comprar uma empresa que dá prejuízo ali volta e meia, tá? Aí depende um pouco da estratégia, dos seus investimentos, da sua carteira, de como que tá. E todas essas empresas que eu vou falar para vocês, a proporção é muito pequena. Então eu tive esse prejuízo aí de por volta de R$6.000 na Lelis Blanc. E a segunda é a Cielo, código SIEEL3. Também comprei ali por volta de, na verdade foi 2020, né? 2020, ali por volta dos R$4 e tive um prejuízo maior de R$12.000 na Cielo. Qual que era a tese inicial? Comprei antes de vir o Pix, tá? E o Pix veio realmente para afundar, né, a empresa, vamos dizer assim, porque ela entrou numa área aí de prejuízos constantes. Lógico que a margem veio caindo desde 2017, eu sabia disso.
Mas ela veio com essa questão, depois também, né, depois que eu comprei, ela veio com essa questão do WhatsApp, da integração de pagamentos de WhatsApp com a Cielo, só que isso, o próprio governo deu uma pausada nisso para poder lançar o Pix, e o Pix acabou caindo no gosto do povo, né? E aí até depois veio o pagamento pelo WhatsApp com a Cielo, mas ninguém acabou usando, enfim. Isso era muito popular na China, né? Ainda é, na verdade, com o WeChat. Tem uma integração lá de pagamentos pelo próprio aplicativo, então, enfim, a questão da adquirência também, lógico que veio players aí concorrentes como Stone, PagSeguro, Mercado Pago, e isso que fez com que a margem diminuísse da Cielo também, mas eu acreditava numa retomada, a empresa continuava dando lucros apesar de tudo e continuava até pagando dividendos, inclusive, tá? Mas aconteceu o que aconteceu, ninguém consegue prever o futuro, ainda mais que o Pix ia virar o que virou. Hoje é muito claro isso, lógico, né? Mas aí, há alguns anos atrás, isso não era claro, então eu fiquei com esse prejuízo aí de 12 mil reais, tá? Mais um prejuízo, mais um aprendizado. A gente vai falar agora de IRBR3. Na verdade, essa foi a única posição que eu não saí dela, né? Eu tive uma queda aí boa, né, na IRB, um prejuízo de 22 mil reais. Só que essa eu não vendi por conta da questão assim, do negócio mesmo. Então, ela está no setor de resseguros, que é um setor perene, é um setor que o Warren Buffett gosta, é um setor lucrativo, tá? Principalmente com a alta da Selic, com a taxa de juros altos, porque o que é o resseguro, né? E o seguro em geral? A empresa vai ficando com o dinheiro da pessoa que paga, vai ficando, e esse dinheiro vai ficando na renda fixa, num fundo, rendendo. E quanto maior a taxa Selic, mais isso rende e mais gera lucro para a empresa. Tá? E comprei IRB, tá? Tive todo esse prejuízo por enquanto, não realizei esse prejuízo, mas ainda estou com ele. Mas acredito na empresa e vou continuar com ela por conta do histórico que ela tem, né, assim, o histórico recente dela, né, nos últimos 3 anos aí, é muito ruim, passou uma gestão fraudulenta na empresa, que já foi retirada, e esses esqueletos estão sendo tirados do armário, tá? Mas é uma empresa aí, né, de décadas, e por décadas ela deu lucro, por décadas, inclusive, o Banco do Brasil, né, teve sociedade nela, então ela é da época aí, lá de Getúlio Vargas, então é uma empresa sólida, com um passado recente ruim, mas um passado, em geral, bom. Então eu acredito na empresa e continuarei com ela. Essa última empresa que eu vou falar, pessoal, provavelmente você nunca tenha ouvido falar dela, foi quando eu comecei a investir, foi mais ou menos em 2007, mais ou menos que eu comprei ela. Aprendizados, né, que eu tirei disso é que gestões fraudulentas, pessoas da gestão são muito importantes. Então, na época, a LAEP, que é a código MILC11, ela tinha, na verdade, MILC33 o código dela. Na época ela era negociada, né, nessas Ilhas Caimã, essas coisas assim, e eu não sabia direito o que eu estava fazendo, e muita gente falava nos fóruns, porque naquela época não existia o WhatsApp, nem ICQ, nem... Na verdade, todo mundo falava pelo ICQ, e por fóruns, o ICQ surgiu depois, assim, mas pelos fóruns das corretoras. Então é como se você entrasse lá na XP e conversasse pelos fóruns de discussão. E ali se falava muito nessas empresas, né, nessas penny stocks, nessas empresas que dão prejuízo, enfim. Até hoje, né, isso chama muita atenção das pessoas. E entrei nessa onda, e na época eu tive um prejuízo de 5 mil reais, porque a ação virou pó, ela desapareceu, né? Tinha um tal de Marcos Elias lá que passou pela empresa e, nossa, fez muita coisa errada, e a empresa faliu. Ela, na verdade, era ligada ela comprou os direitos da marca Parmalat
do Brasil. Então, assim, foi um pouco depois daqueles, não sei se você lembra disso, daqueles bichinhos lá, né, que tinha ursinhos com a garrafinha lá, o leite da Parmalat, enfim. Foi depois disso, e aí eu estava começando a investir, e todo mundo erra, na verdade, e nessa aí eu me dei muito mal. R$ 5.000 na época era muito dinheiro, não só para a época, mas também porque eu estava começando a minha vida de investidor e, enfim, aprendi muito. Os aprendizados que eu queria deixar para você, que esse é o objetivo principal do vídeo, é tomar cuidado com empresas que dão prejuízo, principalmente se esses prejuízos são constantes. Todo trimestre tem prejuízo, ou tem lucro, tem prejuízo, tem lucro, tem prejuízo ao longo dos anos. Tá? Lógico que existem estratégias para você investir em empresas assim, tá? Por exemplo, como empresas da construção civil. Mas, via de regra, tome cuidado com isso, tá? Porque praticamente todas essas empresas que eu te falei, elas tinham essa ligação forte com o prejuízo. Então, nada melhor do que você estar com empresas que estão lucrativas. Tá? Outra coisa, toma cuidado com PVP, com análise de preço sobre valor patrimonial. No caso da Lelis, aquela questão, você olha, nossa, a empresa está muito barata, mas pode ter coisas ocultas, né? Pode ter ali, no caso do Warren Buffett, pode ter os TEARs ali que foram avaliados contabilmente muito acima, o valor contábil muito acima do valor patrimonial, se eu pegar ali e vender, porque quem vai querer TEAR, né, para fazer coisas de tecido? Então, toma cuidado com essa parte do ativo circulante, dos estoques, né, de ativos não circulantes. Dá uma analisada na parte contábil, porque não adianta nada a empresa estar barata, mas se você vê, os ativos estão sobrevalorizados. E já aconteceu vários outros casos aí que a empresa infla esse ativo para poder dar essa impressão de que está muito barato. Tá? Outro aprendizado no caso da Cielo, por exemplo, é a questão tecnológica. Então, empresas ligadas à tecnologia, como a Cielo, e o modelo de negócios, você olhar daqui 10 anos, será que esse negócio vai existir? Será que a empresa está demorando muito para se reinventar, para poder sair dessa? Então, a gestão da Cielo, infelizmente, ela demorou demais, né? Na verdade, já vinha demorando a se mexer com relação à concorrência do Stone, PagSeguro. E aí, na verdade, com o Pix, todas elas foram prejudicadas e ela ainda mais, enfim. Tomar cuidado com isso, tá? Com espécies aí de disrupções, né? Que aí vem tecnologias que mudam tudo isso aí. Outra questão que eu aprendi com a Laep e um pouco com a IRB também. A gestão, pessoal. Gestão são peças que podem tirar. Então, um time que tem um jogador de futebol que é muito bom, mas cria muitos problemas, briga com os companheiros de equipe, logo ele vai para outro clube, logo ele é vendido, é negociado. Mas aí o time volta a ficar bom. Né? Mas essas peças, muitas vezes elas não saem, ou outras vezes elas saem e deixam um buraco muito grande. Tá? Então, avalie o tamanho desse buraco, vê as possibilidades futuras da empresa e espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo para que você não cometa esses tipos de erros ou cometa erros mais calculados.